Todos. Hoje eu vou falar do eu e do outro, né? Esse outro que está conosco em todo instante, em todo momento, esse outro que nos alegra, que nos deixa triste, e é esse outro, né, que nós precisamos conviver com ele o tempo todo, que é ele que nos faz crescer. Então, eu comecei com eu e o outro, né? Qual é um dos maiores desafios do ser humano? É a convivência com o outro, né? Então, às vezes, nós achamos que esse outro está feliz, às vezes, nós achamos que esse outro, né, é uma pessoa de bem com a vida, e depois o que é mostrado é diferente. Então, essa convivência com o outro ainda para nós é muito difícil. Para Kant, né, é através da opção do outro, né, que as forças humanas despertam do sono para a vigília. E foi o que aconteceu, inclusive, com ele, quando ele leu um livro de Hume, né? Foi ele acordou, segundo ele, de um sono dogmático. E Carlos Drummond de Andrade nos fala o seguinte: viver em sociedade requer instinto de formiga, dentes de leão e habilidades camaleônicas. Então, é mais ou menos isso, né, que todos pensam, né, dessa convivência com o outro. E nós vamos vendo que, né, nisso que eu trouxe essa noite aqui para nós, nessa nossa reflexão, que existem pensamentos bem diferentes, né? No Antigo Testamento, né, Deus disse: não matarás. Então disse Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Que era o outro, né? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão, o outro, clama da terra por mim. Isso Deus quis dizer que nós somos, sim, responsáveis pelo outro. Nós temos responsabilidade por aquele que nos olha. John Donne, inglês, ele fala o seguinte: nenhum homem é uma ilha isolada. Isso acho que todo mundo conhece, né? Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse uma casa de seus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntes por que os sinos dobram. Eles dobram por ti. Na época, né, quando Donne escreveu este poema, ele se tocava os sinos quando morriam as pessoas. Então, os sinos dobravam, né, o que eles falavam. Então, não importa para quem os sinos dobram, né? Foi um outro que foi embora. E eu estou diminuído pela morte desse outro. No Novo Testamento, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, fala o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la. Isto é,
desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau do adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres com Deus e para com o próximo. Esse próximo seria o outro. Base de sua doutrina. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo, o outro, como a ti mesmo. E depois João, isso está em Mateus, e depois João fala: se o homem não ama o seu irmão, o outro, que lhe está próximo, como pode amar a Deus a quem não vê? Né? Então, é só para a gente ir acompanhando isso, para depois a gente comentar essa reflexão, né? Como que eu posso amar a Deus, né? Se nem o próximo que está do meu lado eu sou capaz de fazer. E aqui, né, o que o Espiritismo traz para nós. Então, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino de Jesus, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queríamos que nos fizessem, ou eu, né? Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo, né? Para com o outro. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como a base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde ele nos traz esse entendimento. E aqui nós vemos, né, as árvores, né, se ajudando uma a outra. E aqui eu trouxe Levinas. Né? Levinas é um filósofo, né? Do século XX aqui, desencarnou em 1995. Ele estava presente nas duas guerras mundiais, inclusive a Segunda Guerra, os horrores da Segunda Guerra Mundial, e foi prisioneiro de guerra, né? E ele fala o seguinte, ele é considerado, né, um dos mais influentes pensadores éticos do século XX, e a ética que ele nos traz é muito parecida, né, com a ética de Aristóteles. Ele desenvolveu uma filosofia baseada na ideia da alteridade. Judeu, né, de família judia também. Foi aluno de Russell e de Heidegger. E foi ele que levou a fenomenologia para a França, né? Por isso, lituano-francês. Né? Ele levou para lá e traduziu em francês todas as obras de Heidegger e de Russell. Né?
Para Levinas, a mentalidade ocidental, o outro, né, é aceito apenas ser convertido e reduzido ao eu. Minha cultura, minha religião, né, minha ideologia, filosofia ou a minha visão do mundo. Então, né, é tudo voltado para mim. É como um dos primeiros slides que eu trouxe, né, onde não matarás. O não matarás não é só tirar a vida da pessoa, mas é tirar o direito dele ter a sua cultura, o direito dele ter a sua religião, a sua ideologia, né? É isso que Levinas nos traz. Tal perspectiva reducionista define a próxima existência a partir do ser, que surge com Parmênides, né? O ser é, o não ser não é. Né? Então, é só o eu. Né? E do ou ergo cogito, penso, logo existo. Novamente, né, Descartes, então, sou novamente eu. Então, para Levinas, essa cultura ocidental já matou o outro. Isso está no livro de Hutchins, né, Compreender Levinas. Tá? Então, segundo Levinas, essas são as bases filosóficas que constituem a realidade, apenas a partir de si mesmo. Né? Então, daí que apareceu todo esse egocentrismo, né, no Ocidente, segundo Levinas. E o que é o solipsismo? Né? É a crença segundo a qual só existem efetivamente o eu e as suas sensações, sendo os outros entes seres humanos e objetos, como partícipes da única mente pensante, meras impressões sem existência própria. Tese de que só eu existo e de que todos os outros entes são apenas ideias minhas. Os termos mais antigos para indicar essa tese são o egoísmo. Né? Por isso que eu trouxe a Rainha Má, né? Porque era só ela que era bela. Né? Carlos Drummond de Andrade também tem um texto onde chama Anedota Búlgara, né? Só para a gente entender como os outros pensam diferentes. Né? Então, ele diz assim, era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Para ele era normal, ele era naturalista. Quando lhe disseram que também se caçavam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Né? Então, para nós, né, hoje, né, pelo menos, é uma barbaridade para nós caçar borboletas e andorinhas, e homens, mais ainda. Né? Mas para o czar, não. Então, o que é identidade, né, que é diferente de alteridade? Individualidade sou eu, humanidade é o outro. Né? Identidade somos nós, e alteridade, né, é o outro. Né? Ita seria o ser, então é ser o outro, a identidade do outro é a alteridade. Então, eu tenho a minha identidade e o outro tem a identidade dele. Então, seria a alteridade. Respeitar os hábitos diferentes, diversidade. Então, né, só de eu respeitar os hábitos do outro é uma alteridade. Segundo Claude Dubar, a identidade de alguém é aquilo que ele tem de mais particular,
O indivíduo a constrói pelos processos de socialização, de maneira que as identidades podem ser observadas em dois períodos: a identidade para si e a identidade para os outros. A empatia e a autoridade. Muita gente confunde as duas, né? A empatia e a alteridade. A empatia é a ação de se colocar no lugar do outro, da outra pessoa, emocionalmente, buscando entender os motivos pelos quais a pessoa age dessa ou daquela maneira, de acordo com a circunstância específica. Então, aquela velha frase, né? Eu preciso calçar o sapato do outro para sentir o que ele sente. Né? Isso seria uma empatia. A alteridade é a forma como se observa e se reconhece a diferença do outro. Entender racionalmente o que torna esse outro diferente. O conceito de autoridade refere-se ao processo de interação e socialização no convívio do eu e do outro. Então, seria eu respeitar, né, a religião do outro, né, o pensamento do outro, isso seria a alteridade. É uma coisa bem diferente, é eu me colocar no lugar do outro, é uma coisa, e eu respeitar o outro da maneira como ele é. Aí eu vou fazer um raciocínio da situação. Então, sobre o eu, né? Isso está na Marilena Chauí, no livro Convite à Filosofia Espírita. O eu é constituído na relação com o outro, sendo que essa alteridade habita permanentemente o cerne do eu. O sujeito ético, isso é, a pessoa só pode existir se preencher as seguintes condições. 2 pontos. Ser consciente de si e dos outros, isto é, ser capaz de reflexão e de reconhecer a existência dos outros como sujeitos éticos iguais a ele. Isso seria a fraternidade. Ser dotado de vontade, isto é, de capacidade para controlar e orientar desejos, impulsos, tendências, sentimentos, para que sejam em conformidade com a consciência e de capacidade para deliberar e de decidir entre as diversas alternativas possíveis. Ser prudente. Isso nos leva a Aristóteles, né? Então, eu tenho que ter vontade, mas eu tenho que saber deliberar, né? E entender, né, tudo que eu estou fazendo e ter essa capacidade, né, de decidir entre as alternativas. Ser responsável, né? Isto é, reconhecer-se como autor da ação, avaliar os efeitos e consequências dela sobre si e sobre os outros, assumi-las, bem como as suas consequências, respondendo por elas. Isso é ser ético. Ser livre, né? Isto é, ser capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, atitudes e ações, por não estar submetido a poderes externos, que o forcem e o constrangem a sentir, a querer, né, e a fazer alguma coisa. A liberdade não é tanto para escolher entre alternativas possíveis, mas o poder para autodeterminar-se, dando a si mesmo as regras de conduta. Isso nós vamos lembrar de Kant, né, no texto dele, O Esclarecimento, né? Então,
para que eu faça tudo isso, eu tenho que ter conhecimento, né? Mais ou menos o que a Miriam trouxe na reflexão, né? Então, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que conhecer para poder ser livre. Então, a importância nossa de não nos prendermos, né, a religiões que nos sufocam, né, ou a outras coisas mais, né? Então, eu tenho que ter esse conhecimento. E sobre o eu, né, também, como amar a si mesmo. Os limites podem ser estabelecidos para demonstrar respeito por si mesmo e pelo seu bem-estar. Então, muitas vezes, nós precisamos de limites. Isso está em Mateus, tá? Onde Jesus ensinou e deu exemplo de como estabelecer limites, quando se distanciava para meditar e orar. E aqui as leis morais, né? É um subconjunto as leis morais é um subconjunto das leis naturais. As leis morais, os deveres do homem, né? Então são os deveres que eu vou ter para com Deus, que é a lei da adoração e a lei do trabalho. Os deveres que eu vou ter comigo mesmo, que é a lei da reprodução, a lei da conservação e a lei da destruição, e os deveres que eu tenho com o outro, né, que é a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade e a lei da liberdade. E que vai somar todos os deveres que eu vou ter com Deus, comigo e com o outro, né, é a lei da justiça, amor e caridade. Essa vai unir todos os deveres que eu tenho. Mas hoje nós estamos falando do outro, né? E aí, em Kardec, na pergunta 766, a vida social é natural? E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aqui, né, eu trouxe o Aristóteles, no livro A Política. O homem é um animal social, diz Aristóteles, né? A característica específica do homem, em comparação com os outros animais, é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e de outras qualidades morais. E é a comunidade de seres com tal sentimento que constitui a família e a cidade, né? Que seria a vida social para Aristóteles, que seria a política. E Kant, né, ele fala: o maior problema do gênero humano e cuja solução a natureza força é a concepção de uma sociedade civil que administre o direito geral. E aqui, para completar o Kant, né, eu trouxe o Kant sobre a pedagogia, onde ele fala o seguinte: as árvores num bosque, justamente por cada qual procurar tirar da outra o ar e o sol, se forçam a buscá-los por cima de si mesmas, e assim conseguem um belo porte, ao passo que as que se encontram em liberdade entre si isoladas estendem caprichosamente os seus ramos e crescem deformadas, tortas e retorcidas. Então, aqui Kant nos mostra, né, da necessidade que nós temos do outro, inclusive de nos aprender com o outro, né, e procurar mais oxigênio, né? Então, como podemos notar, o antagonismo
é a condição de possibilidades para a construção de uma Constituição civil perfeitamente justa, ou seja, sendo a causa da ordenação da sociedade. Então, a necessidade, né, que nós temos, né, de estar sempre com o outro, e o outro nos tirar, como Kant fala, né, desse sono dogmático. Sartre, né, ele já fala, né, o inferno são os outros. Projetamos nos outros nossas realizações e aguardamos deles algo que amenize o vazio que nos habita. Então, o que o Sartre fala é exatamente que o outro sempre está, de alguma forma, nos tirando, né, a nossa paz. Mas tem uma peça de teatro que fala entre quatro paredes, né? E nessa peça de teatro, que foi o próprio Sartre que escreveu, ele comenta, né? Se o inferno são os outros, e para os outros somos nós, logo o inferno somos nós. Né? Levinas, né, tem uma visão particular do outro, que considera uma existência independente, que se manifesta no seu próprio rosto. Para Levinas, o rosto não é o nosso rosto, né, que nós enxergamos, é metafísico. Né? É uma coisa metafísica que aparece. Se nós olharmos bem, com cuidado, nós vamos enxergar. Então, ele fala o seguinte, na totalidade e infinito, o livro dele. O rosto introduz-nos o sofrimento do outro, a fome, a pobreza, o frio, a humilhação e a violência sofrida constituem a retórica do rosto. A introdução do rosto no universo dos valores. Nesse caso, não os valores triunfantes, autojustificativos ou narcísicos, mas os valores que se revelam no lado oprimido da vida. Levinas utiliza o termo epifania, né, que seria a revelação, né, para destacar que o rosto do outro fala por si, sem qualquer mediação. A revelação que o rosto expressa não é a revelação divina da tradição bíblica e teológica. Continua Levinas. O rosto é o que se mostra, é o que fala, é o seu silêncio também. Então, muitas vezes, você olhando para a pessoa, você sentindo a pessoa, você, para Levinas, ele dá um outro, né, exemplo de rosto, né, seria aquilo que a pessoa traz, a dor que a pessoa traz. Para Levinas, o rosto é a linguagem do outro, uma realidade que escapa ao poder da razão, e por isso é a expressão da metafísica levinasiana. Então, o rosto, para Levinas, aí tem um professor de filosofia mineiro, né, que ele fala que uma vez ele veio para São Paulo, o Leandro, e ele estava sentindo muito frio, ele saiu do hotel e foi levar uma blusa para um morador, né, para uma pessoa em situação de rua. E quando ele deu a blusa, a pessoa não falou nem obrigado. E ele ficou muito chateado com isso.
né? Porque ele esperava que o outro agradecesse o que ele estava fazendo. Nesse mesmo instante, ele caiu em si, né? E tirou o cachecol que estava no pescoço dele, e aí sim ele entregou para a pessoa. Aí sim, né? Ele conseguiu enxergar o rosto dele, né? E sentir a dor que ele estava, não se colocando no lugar do outro, mas vendo a realidade que ele vivia. Então, para Levinas, o rosto tem uma profunda importância no que compete à relação com o outro. O rosto concebe em suas entranhas a presença da violência. A não violência, por excelência, evoca para a responsabilidade, legitimando que é possível cuidar do outro, mesmo que esse outro seja diferente e plural na sociedade. Então, muitas vezes, né, a gente percebe isso nas guerras, né, que só de você ser diferente você pode ir contra as leis de Deus. Então, percebemos que para Levinas o encontro com o outro como referência se dá na proximidade, no face a face, sem distâncias, sem mediações, sem preconceitos, dando-nos conta de que a distância isola, desconecta no mundo, me fecha o meu eu, porque não possibilita o encontro, a aproximação, o diálogo, o individualismo e a divisão gera egoísmo. Então, mais uma vez, nós vamos no Antigo Testamento, nós vamos no Novo Testamento, no Espiritismo, e mais uma vez nós vamos encontrar, né, o egoísmo como uma das piores chagas que tem. No Livro dos Espíritos, na pergunta 768, o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer. Não possui todas as faculdades, precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele sempre tece se debilita. Comentário de Kardec, da mesma pergunta. Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, nós vamos sempre precisar do outro, né? Seja numa pesquisa, né? Ou se o colega nos ajuda a fazer a pesquisa, seja em grupo, né? A importância do outro, né? Até pela crítica, né? É sempre bem-vinda. Sobre eu e o outro ainda, né? Etienne de La Boétie, no discurso sobre a servidão voluntária, no livro dele, fala o seguinte: Deus deu a nós todas a mesma forma, todos, né, a mesma forma. E é o que parece o mesmo molde, para que nos reconhecemos como companheiros, ou melhor, irmãos. Rousseau, né, defendia uma reforma da sociedade a fim de que a vontade geral fosse atendida em um governo que realmente quisesse estabelecer o bem social e não simplesmente atender aos privilégios de uma classe dominante.
na Academia de Dijon, em 1753, teve como tema a discussão qual é a origem da desigualdade entre os homens e se ela é autorizada pela lei natural. No seu discurso, Rousseau fala: o homem nasceu livre e por toda parte se vê agrilhoado. É preciso assegurar a cada cidadão a proteção da comunidade de lhe permitir o direito da liberdade e da igualdade. Isso Rousseau no Desigualdade e Contrato, o discurso dele. E vamos ver o que os espíritos nos falam. Perante Deus são iguais todos os homens? E eles respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Comentário de Kardec: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então, só para a gente ver, né, que não é só o Etienne de La Boétie, não é só Rousseau, né, mas os espíritos todos falam a mesma coisa. E aqui, né, é só para a gente chegar, né, na importância de escutar o outro, né? Jesus escutava atentamente as pessoas e fazia muitas perguntas, tratando todos com dignidade, mostrando compaixão pelo próximo, o outro, e aceitando a todos. Jesus chamava a atenção dos discípulos para a importância de saber ouvir, dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Isso no Novo Testamento, né? E aqui eu trouxe Rubem Alves, né? Eu sou apaixonada por ele, né? E ele fala o seguinte: escutar atentamente o outro. Então, ele diz, né, num texto dele, ele fala assim: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil, né? Isso Rubem Alves, né? Desencarnou em 2014, né? E todos os livros dele são fantásticos. Ainda sobre e o outro, respeitar as diferenças, né? Aqui nós vamos ter o sacerdote, aqui nós vamos ter o levita, né? Passando de largo. E quem foi socorrer, né? Quem sofreu, né, o assalto aí foi simplesmente o samaritano. O bom samaritano é uma expressão que se refere a uma pessoa que ajuda o próximo, o outro sem se preocupar, né? Isso seria, né, com alteridade. Colaborar e cooperar, né? A multiplicação dos pães e dos peixes,
né? Está em João 6:26. Jesus mostrou sua compaixão e seu conhecimento. Então, além, né, de ter toda a minha compaixão, ter o amor, ainda eu preciso ter o conhecimento. Ele se preocupava com as pessoas, né, com os outros, né, que queriam conhecer as leis divinas. Então, além de Jesus, né, ter o conhecimento e passar esse conhecimento para os outros, né, ele atendeu também os doentes. Ele ensinou o povo e cuidou das suas necessidades básicas. Todos precisavam de sua ajuda e de sua atenção. Ele combateu também a discriminação e o preconceito. Jesus age com calma. Ele tem uma proposta de mudança para essa sociedade que exclui o diferente, o outro, mesmo praticando o erro. Jesus apresenta o valor e a imutabilidade das leis. Atira a primeira pedra. Mas o que é isso? Mostra, né, como se deve comportar, né, com aqueles que erram, que deve ser tratado com a máxima dignidade possível, mostrando-lhe o melhor caminho a seguir. Né? E o que é pecado, né? Vai e não peque mais, né? O termo vem do grego hamartano e do hebraico rata, como com o significado de errar o alvo, um objetivo determinado. Em latim, a expressão transforma-se em peccato. Assim, essa palavra tem uma conotação religiosa e espiritual, referindo-se ao não cumprimento dos desígnios de Deus, a violação de suas revelações. Então, mudou, né, o sentido da palavra. A palavra era erro, né, e não pecado, né, que virou aí. Você errou, então você tem todo o direito de trabalhar esse erro e não errar mais. E depois nós vamos ter aqui, né, em Mateus 20:35, onde Jesus fala: tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E ele responde: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, e eu coloquei em aspas, o outro, a mim o fizeram. Então, é exatamente isso, né? Jesus já nos mostra, antes de Jesus, né, um dos primeiros mandamentos também, não matarás, né? E o que Levinas nos traz, esse matarás, não é só tirar a vida, mas é você fazer tudo, ou negar, né, tudo que o outro faz que não seja parecido com você, ou sua religião, né, ou o seu modo de agir, os seus ideais, né, você tem que fazer. Então, Jesus confirmou tudo isso. Né? E como devo agir com o outro, então? Praticar as leis naturais com o outro. Né? Isso a gente vai ver, né? No livro dos Espíritos, nas leis morais, nós vamos ver tudo
exatamente os deveres que eu tenho com o outro. Se portar, né, ser portador da fé verdadeira, ser cosmossocial, como fala Herculano Pires, e ser virtuoso, né, como fala Aristóteles para nós. Então, os fins da vida social são os mesmos, diz Herculano Pires na introdução à filosofia espírita. No mundo espiritual e no mundo corporal, o desenvolvimento das potencialidades do espírito, a sua realização moral, a palingenesia, tem verso e reverso. Nascemos e renascemos nos dois planos. As existências sucessivas são, portanto, intercaladas. A cada existência corporal sucede uma espiritual. Né? Então, o que Herculano está nos propondo aqui seria exatamente isso. Né? Eu estou, tanto faz, né? Tanto na erraticidade como na vida biológica, eu estou sempre renascendo, né? E aprendendo. Eu vou encontrar com todos, né? Se eu não encontrar nas minhas reencarnações, né, eu vou ter esses reencontros com o meu outro. E nessas duas existências, relações sociais constituem formas necessárias da evolução espiritual. Na existência corporal, as relações sociais são objetivas e condicionadas ao processo de exteriorização do espírito. E na existência espiritual, as relações subjetivas e sua interiorização condiciona o aproveitamento da experiência corporal. E como devo agir com o outro na espiritualidade, né? Herculano Pires nos fala: os mundos formam uma coletividade cósmica. Estão ligados entre si pela rede das leis universais, pelas incessantes comunicações dos espíritos através do cosmos, pelas migrações individuais e coletivas dos seres no processo evolutivo. Então, nós estamos sempre migrando, né? Em todo minuto, em todo instante, tanto migrações coletivas como individuais. Isso está sempre acontecendo em todo momento, em todo instante. Né? Não precisa ter nenhum momento formal para isso acontecer. Né? Então, essas migrações estão sempre acontecendo. Né? Isso, né, Herculano Pires nos traz, né? E isso Kardec também. Essas migrações são normais. E para terminar, né, nossa reflexão, né, só com o desenvolvimento da fraternidade e da solidariedade universal, que liberta o homem da arrogância, da brutalidade e do egoísmo, poderemos estabelecer na Terra uma civilização de justiça e de harmonia, condizente com as aspirações mais profundas e generalizadas da espécie humana. Sonhos de Liberdade, Herculano Pires. E aqui foi a bibliografia que eu usei. Tudo bem? E agora, os questionamentos que vocês quiserem fazer. Muito bom. Agora E nós temos aí? que enxergar o outro. Pois é. E aí? Ninguém Nós vai temos falar que enxergar o nada do outro. rosto do outro, né?
Uma questão, então, já que você está colocando. O foco é a questão da alteridade, não é isso? Eu preciso na realidade, dessa alteridade, que é condição sine qua non para a convivência com o outro. Sim, Esse é o foco. esse é o foco. Tá. Então, eu tenho que respeitar o modo de cada um, claro, né? Sim, Ou no seu tempo e no seu espaço, mas fundamentalmente, embora possamos estar no mesmo tempo, nós estamos em espaços diferentes e culturas diferentes e convivências diferentes, né? Social, etc. sim. e tal. Não, é que isso não sei se é o caso, me reportou ao Schopenhauer, né? E o Schopenhauer é basicamente refratário à convivência social, né? Sim. Quer dizer, Mas você sabe que eu não lembro que livro dele, hum, eu tenho ele aí, né, que ele comenta sobre esse estar junto. Ele, ele não gostava de ir em festas, exato. isso ele não gostava, mas ele gostava de estar junto com os outros, sim. Ele não gostava como né, ele fala, inclusive, nesse livro, né, que a É, mãe dele ia muito em rodas, né, aham, de jogar a conversa fora, é. né? E ele Os era outros, contra essa parte, né? principalmente na natureza. E quando você mostrou a questão das árvores, né, Uhum. do bosque, ele está, de certa forma, inserido nisso. Mas ele tem né, a lenda do dilema do porco-espinho. Você já conhecimento? Né? Você já tomou conhecimento? Não, eu acho que essa lenda Faz conta aí, porque acho que muita gente não sabe. não, é que quando ele, num dia de inverno, ele viu um grupo de porco-espinhos se aproximarem. Imediatamente recuaram. Aí se aproximaram novamente e recuaram. E assim várias vezes, até que eles permaneceram juntos. A intenção era se aproximar para se aquecer no inverno. Só que de início, eles, no primeiro e segundo encontro, eles se espinharam uns aos outros. Então, eles não respeitaram, né? Aí eles perceberam, né? Se eles encolhessem os espinhos, Exato, eles, né? Eles poderiam ficar juntos, né? exatamente. Mas eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Enquanto Sim, nós nos aproximamos dos outros na convivência, nós chegamos com tudo, né? E aí nós sim, queremos que os outros se submetam aos nossos espinhos, vamos dizer assim, né? é, Fizessem. E eu tenho que aprender né, a recuar um pouco, ou seja, saber a medida, né? Ser um pouco refratário aí, no caso, né? é. Com relação a esses espinhos. Eu me lembrei desse dilema do porco-espinho, né? É bem engraçado, segundo ele, né? Relatou, mas tem muito a ver com essa questão da alteridade, né? Da autoridade, tem. Porque Tem. você é um exemplo grosseiro, mas, né? É, Enfim, você quer conviver, precisa conviver, só que você precisa prestar atenção, porque senão você chega com tudo e nada feito. não, fosse nada feito. E ele fala para você compreender a dor do outro, né? E o que foi visto, o que ele viu, né, na Segunda Guerra Mundial, foi exatamente essa barbaridade, né, que aconteceu e está acontecendo hoje, né? Nós não podemos negar nessas guerras aí. Então, o sofrimento de uma criança que estava 2 dias sem, sem comer, né? E andando pelo caminho, aí um soldado conseguiu enxergar a, o rosto dessa criança. Esse rosto dessa criança seria a dor que essa criança estava passando, né? Então, é exatamente isso. É você
seria uma coisa metafísica, não seria o rosto, né? Mas seria todo o sofrimento dessa pessoa, né? Então, é muito O outro interessante. tem um rosto, né? Ele não é um Tem, número, ele não é uma coisa isso, qualquer. Ele né? tem um rosto. Ele tem um rosto, né? Não Fala, não Tereza. é o objeto, né? Fala, Tê, abre Liga o o microfone. microfone. Abri. Aqui tá assim, tem hora que vocês somem. Tá muito ruim a internet. Dizem que Kant era um chato, né? Mas foi ele que deixou a ideia de Jesus. Ele era chato, ele tinha horário para tudo, deve ter sido horrível, convivência. Mas foi ele que disse, né? Que o que eu faça seja bom para a humanidade. Trazendo Jesus, né, que disse: faça ao teu irmão o que você gostaria que fizesse com você. Então, nós podemos ser chato, que nós somos, né? Na maioria das vezes, mas desde que nós não. Enxergar o outro, né? Que é importante, enxergar O Kant, a dor do outro. o Kant, com aquela famosa frase dele, né? Aliás, são três que eu nunca sei decor. Ah, Ele é. coloca exatamente o que é o amor ao próximo, Sim, né? Quando ele fala que o que você faz que seja uma lei universal, então deve valer para todo mundo, né? Depois, agir com você da mesma forma que você vai agir com o outro é o amor ao próximo. E a terceira eu não me lembro mais. é. São três frases, São três. Como eu três frases faço, que ele traz. como eu devo, eu sei que a última é exatamente, né, a forma como eu tenho que me portar. O importante é igual aquela discussão se Jesus existiu ou não, não interessa. O que ele trouxe, as frases que a gente ouve dele, o que a gente aprendeu com Jesus é o importante, né? Sim. Assim como Kant, a gente nunca lembra o que ele falou, mas a gente sabe. Ah, lembra. Sabe o sentido do que ele falou, né? A gente sabe o sentido do A que gente sabe o sentido. A gente sabe o rosto, né, que ele falou. é que quando você fala como eu sempre lembro, porque está sempre passa pela minha cabeça, É, né? o que eu O faço, né? É, amar-vos e instruí-vos. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Quando ele fala amar, é amar o próximo, sim, mas eu só posso amar o próximo através do conhecimento, né? Eu tenho que ter o conhecimento do outro. sim. E se eu amo o próximo através do conhecimento, eu conquisto o reino de Deus. E eu só vou ser livre se eu tiver o conhecimento. Sim. E nós praticamente não somos livres, né? E nós Não. somos vigiados o tempo todo. Porque você tem uma frase lá, num dos textos, que agora também não lembro, que você fala não se deixar influenciar por poderes externos, desculpa, externos. Sim, É. Nós estamos sendo influenciados por poderes externos o tempo todo. isso o Só que a Kant gente tem que fala mesmo. vigiar, né? Sim, sim. Tem que vigiar. E se não deixar influenciar por poderes externos. Que nem a pergunta de Jesus, os espíritos influenciam a sua vida? Sim, mais do que você imagina. Tanto o encarnado quanto o desencarnado, né? Sim, vai depender muito da sua sintonia, né? Sim, de poder enxergar o outro, né? De poder enxergar o outro. Essa questão que você coloca aí, né, que você também aprimora na erraticidade, né? Você Não é viu que eu trouxe, né? o momento que você está encarnado, a erraticidade também. Dizem que na erraticidade é mais lento, que aqui é mais rápido, porque os conflitos são maiores, mas enfim. Eu acho que não sei, não. Eu tenho lá minhas dúvidas, sabia? Não, dizem, né? Agora, Eu vai acho, saber eu se acho lá que não fica pior, porque você tem a visão panorâmica. É, sim, você eu tem uma acho que é visão pior. alargada, né? Você tem uma visão expandida,
É E você expandida. tem a consciência da coisa talvez um pouco mais rápido do que aqui, E a né? dor é moral, né? Então, eu acho que é Exato. Sim. pior, viu, Paulo? Nossa Senhora. Porque aqui a Aqui, gente está tropeçando, está correndo, está fazendo, a coisa está rolando, né? Como fala a moçada, Sim. né? Mas você se na distrai, né? parte, né? É. É. E aí, os outros meninos vão ficar quietinhos hoje? Ninguém vai falar mais nada do outro? Como que é o outro para vocês? Fala, Eu, Gabriel. assim, eu acho que todo filósofo, todo sábio, até Jesus é chato para alguns, sabe? E incomoda, né? Incomoda, cutuca, né, Gabriel? É, é Cutuca. que os filósofos talvez não tenham aquela sensibilidade de Jesus, né? Então eles estão um pouco, eles não têm muita convivência mesmo, porque eles têm que passar o tempo todo lendo, estudando e refletindo, lendo, estudando e refletindo, né? Ah, Então a Gabriel, convivência, você pegar Aristóteles, Gabriel, se você hum, pegar Kant, se você Fala aí pegar esperto de filósofo, Rousseau, não, Gabriela, que você vai levar uma resposta bem entortada, tá bom? se você pegar Rousseau, nossa, né? Qualquer não, um. Rousseau é, Aliás, né? Se você for pegando, né, Kant, Schopenhauer, com todo, uhum, né, que o pessoal fala que ele quem mais aí? Nossa, tem Platão, Sócrates, né? Você vai pegar uma sensibilidade assim que para mim Jesus foi herdeiro dele, sabe, uhum, desses primeiros. Bom, isso já está no uhum, Evangelho, né? Segundo o uhum, Espiritismo, né? Mas eu pego assim o Aristóteles e eu deixo isso claro para todo mundo, né? Eu acho que tudo, né, o que os outros estão trazendo, você vai ver, e fala assim, ah, Aristóteles já falava isso. Aí você é, pega o justo meio, né? Eu falo, gente, mas esse homem é fantástico, né? Esse uhum. ser, né? Mas eu não sei, né? Jesus, né, foi, como diz os espíritos, né, acho que na pergunta dos 625, né, qual é o maior, 625, né? Qual é o maior exemplo, né, para os homens? É Jesus, né? Mas ele já trouxe, né, todo aquele conhecimento também, e de outras encarnações também, né? É. Eu Mas, penso que o conhecimento do outro faz aumentar o respeito pelo outro, né? Você vê o preconceito das nacionalidades, os preconceitos das raças, o preconceito da cultura do outro. Quando alguém passa um tempo próximo da cultura do outro, ou vai lá trabalhar, ou vai lá estudar, ou convive, né? Vamos supor um muçulmano com um judeu, é qualquer coisa, qualquer experiência qualquer que tem um experiência, antagonismo muito forte, a pessoa ela vê com outros olhos depois que ela aprendeu, sabe? Agora, tem alguns que, que não teve convivência nenhuma com outra cultura, mas já tem a sensibilidade de ficar quieto e saber ouvir, sim, não é? E tem outros que só preferem criticar, sem conhecer nada, sim. sem respeitar Mas é nada, a né? ignorância, né? Pois é. A Uhum. ignorância, né? No sentido não conhece, mas eu critico, né? E É, hoje em dia, é, né? Hoje com esses meios de comunicações aí está pior ainda, né? E agora porque vai todo mundo. piorar com essa inteligência artificial, eu acho que vai piorar, porque com tudo você entra com isso, você não estuda, você Uhum. não se debruça, É, e é tão gostoso você estudar, né? é, Você pega um livro, você olha, você vai consultar o outro no mesmo tempo, é muito gostoso, né? Mas não é, como que eu vou dizer, né? Não é todo mundo que enxerga, então quer facilidade. Se você quer uhum, facilidade, você não consegue se formar melhor, né? uhum. É o que eu penso, não sei. Legal, muito bom o tema. Bem realístico, viu?
Eu também achei. Nossa, eu estava pesquisando, eu estava vendo, eu falei assim, nossa, mas é bem atual mesmo. Fiquei apaixonada pelo Levinas. Legal. Gente, Eu mas vou ter ninguém quer que, refletir. eu vou Hã? ter, eu vou ter que ler mais sobre o Levinas a respeito daquilo que você trouxe, que eu não entendi direito. Diga. Como que ele pensa do Parmênides? Falei, mas, meu Deus, Por quê? Mas faz sentido, tanto o Miriam, Parmênides quanto o Descartes, os do dois. Descartes. Por quê? Na hora que ele fala o ser é e o não ser não é, o que o Levinas vê, isso é na leitura dele, né? E do penso, logo existo, ele só pensa no eu. Mas não é o que Eu Descartes quer existo. dizer, isso que é o problema, né? Não. Hã? Não Penso, é, logo não é o existo. raciocínio do Descartes. É. Não, eu não entendo assim, pelo menos. Quando ele fala penso, logo existe, é que existe uma inteligência que pensa. Sim, Mas ele não existe, é um eu mas egoísta. ele existe. Né? Então, Na mas não é, hora que ele fala, não, ele, sim, mas não é então, um eu egoísta. ele fala que É é a um visão do eu. Levinas, entendeu? É a visão do É, Levinas. Não ele, tô, só que eu acho é, que a visão dele é uma visão, não sei. não, Por isso que eu falei, eu tenho que estudar ele mais. vê o eu, né? O Levinas vê o eu desse jeito, na hora Pois é. que. E ele fala, né? Pode ser que Descartes não chegou a pensar dessa forma, né? Mas ele trouxe isso. Eu penso, logo existo. Então, seria uma coisa do eu, e ele fala que esse é o pensamento ocidental, né? Que não enxerga o outro. Né? Nesse livro, eu li 2 livros dele. Também não fui uma. Né? Mas ele vê Ele usa a frase no outro sentido, então ele faz uma transposição, né? Tudo é, bem. tá? E ele vê como na hora que ele fala penso, logo existo, né? Ele pensa como ele sabe que ele existe. Se eu existo, né? Então eu estou pensando. Se eu penso, então logo eu estou existindo. Agora, se o outro existe, né? Então ele vê esse pensamento. Tudo bem, crianças? Herculano, acho que, se eu não me engano, Herculano, ele sempre diz, né? Nós somos seres coletivos, né? Cosmos sociológicos. Cosmos sociológicos. E é interessante quando você começa a analisar, principalmente nos reinos animais, sempre o ser é coletivo, né? Peixe, ele é coletivo. As aves são coletivas, elas se protegem, se andam na coletividade, né? Quando você Sim, atinge essa coisa do eu maiúsculo de Kardec, é que você dá cria essa separação do ego, né? Essa coisa do ego, personalismo individualista, né? E aí você percebe que quando você vai analisando os espíritos superiores que trouxeram as informações a Kardec, mas eu já sou, desde lá, eu já sou um. Eu já sou única, né? Desde a hora que o, você princípio faz a inteligente. primeira, desde a hora que você forma, né? Se forma com a primeira vestimenta sua, né? Aí você já é um, né? Você Aí eu pode não sei se é o São Marcos que ele diz, né, que nós nunca deixaremos de estar ligado ao princípio inteligente, jamais, da qual nós nos jamais, individualizamos, jamais. Então, individuamos, então, né? desde essa hora você já é um,
né? Você nunca mais vai voltar para o todo, né? Você pode até estar em bandos, como os peixes, como as aves, mas você já é único, você já é uno, né? E o São Marcos ele traz isso, né? E ele chama da primeira vestimenta e ele chama, inclusive, de perispécie, né? Então nós vamos ter a nossa o reino, os outros reinos, o vegetal, o mineral, né? E o vegetal, o animal e o mineral, eles vão ter a sua perispécie, porque peri é em torno, né? Em torno da espécie, né? E depois nós vamos ter o perispírito, que é em torno do espírito, que é o E maiúsculo. Mas isso, essa individualização já né? Eu já me torno um, né? Desde, desde sempre, né? E aí eu nunca, claro que eu nunca vou perder esse princípio inteligente, ele está sempre se atualizando, né? É como Aristóteles traz, né? Da potência ao ato, né? Então, estou em potência, eu tenho tudo em potência desde sempre, né? E eu estou me atualizando, né? E por isso que eu falo que Aristóteles está desde lá de trás, né? Ele já sabe, né, que é a potência ao ato. Tudo bem? Obrigado. Então tá bom, moçada, né? Agradecemos a Chayomi aí, que ela vive conversando, a Chayomi, olha lá. Amigo. Tá bom. Então, vamos assim, agradecendo, né? Agradecendo pela oportunidade que nos foi dado, sim, de estar aqui, né? Tentando entender um pouquinho mais desses filósofos, tentando entender um pouquinho mais do outro, de cada um, e por que não tentando entender mais do eu, né? Esse eu que de vez em quando nos surpreende, nos mostrando um outro rosto, né, que nós precisamos entender. Esse outro que nos traz alegrias, que nos faz sair da nossa mesmice, que nos faz sair do nosso sono, como o canto trouxe. Então, vamos assim, agradecendo a tudo que recebemos, agradecendo a espiritualidade, aos benfeitores do NEF, que nos dá toda a sustentação necessária. Agradecendo a cada colega que está aqui, né, pelos questionamentos e por fazer cada vez mais para que nós possamos estudar cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigado.